Como que o motim com áreas de golpe de Estado na Rússia vai afetar o regime de Vladimir Putin? O presidente da Rússia está no poder de fato há 23 anos e nunca tinha passado por um risco semelhante. A insurreição feita pelo chefe do grupo de mercenários Wagner questionou a autoridade do Putin e evidenciou divergências e uma insatisfação de parte da população. O presidente russo governa de maneira autoritária, mas ao mesmo tempo é um dos políticos mais hábeis da atualidade. Ele conseguiu terminar com o motim rapidamente, com um acordo e sem grandes confrontos. Será que esse é realmente o início do fim dele, como muitos têm dito? O que representa esse motim nesse contexto? Regimes autoritários e muito personalistas, como é o caso do Vladimir Putin, não se sustentam pelas instituições democráticas. Eles dependem de outros pontos de sustentação, como o carisma e a popularidade do líder, apoios estratégicos na elite, repressão e ausência de oposição, entre outras coisas. E o líder russo sabe muito bem jogar esse xadrez. Putin tem uma forma de governar bem particular. Muitos especialistas citam que ele, dentro do próprio governo por vezes, alimenta grupos rivais entre si. Diante do conflito, Putin então chega como árbitro e sai fortalecido. E além disso, ele é conhecido por fazer acordos a portas fechadas. O grupo Wagner teria sido criado assim, por Yevgeny Prigozhin e Vladimir Putin, uma criação que saiu de controle. Mas de onde que eles se conhecem? Prigozhin e Putin vêm os dois de São Petersburgo, uma cidade que nos anos 90 era controlada pela máfia. Prigozhin tinha sido condenado a 13 anos de prisão por assalto. Depois que saiu da cadeia, entrou no ramo da gastronomia. No início chegou a vender cachorro-quente, mas emergiu e depois ficou conhecido por muitos como chefe de cozinha do Putin, por conta dos grandes banquetes que ele fazia no Kremlin. E vale lembrar que a Rússia é um país com vários casos de assassinatos por envenenamento, então era uma posição de grande confiança, inclusive porque Vladimir Putin é sabidamente paranoico com a segurança pessoal dele. Por isso, quando Putin chama a insurreição do grupo de mercenários Wagner de uma facada nas costas, a mensagem era muito mais profunda. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Mas quando que o Grupo Wagner foi criado? De acordo com o próprio Prigozhin, o Grupo Wagner foi criado como um exército privado em maio de 2014 para dar apoio a grupos separatistas de Donbass. Ele tem um escritório central em São Petersburgo e funcionava como um braço militar da Rússia de Putin para fazer operações militares em vários lugares do mundo sem se envolver oficialmente. Os mercenários do Grupo Wagner atuaram também na Síria, na Líbia, no Mali, além de outros países da África. A Constituição russa, a princípio, não permitiria essa existência de exércitos privados, mas o grupo de mercenários atuava fora da legalidade. Mesmo assim, tinha muitas parcerias com o exército russo de quem recebia armas e treinamento. E o Wagner era capaz de fazer coisas que pelas vias institucionais não seriam possíveis, ou seria muito mais complicado, como, por exemplo, recrutar criminosos da prisão para lutar na guerra da Ucrânia. 4 em cada 5 mercenários do grupo vieram da cadeia. Estima-se que a força tinha 30 mil homens, sendo 5 mil deles de uma unidade de elite. Mas de onde vem o conflito entre Wagner e Putin? Na guerra, o grupo Wagner ficou cada vez mais famoso. A maior vitória russa no último ano foi a conquista de Bakhmut, na qual mercenários tiveram um papel-chave. A estimativa é que mais de 20 mil deles tenham morrido ali. E Yevgeny Prigozhin, que já era um oligarca bilionário, ganhou visibilidade à frente do grupo. Ele viralizou em vários vídeos no fronte da guerra e estava se transformando em uma força política. Em alguns vídeos, ele reclama da falta de armamentos e critica abertamente o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, e o chefe das Forças Armadas, Valery Gerasimov. O tom das críticas vinha crescendo e, recentemente, houve uma decisão do governo de que os mercenários deveriam ser incorporados ao exército russo. Mas o que Prigozhin queria? As reais intenções são difíceis de saber. Prigozhin disse que o levante não tinha como objetivo derrubar Putin e que queria evitar a destruição do grupo Wagner. Mas a marcha do chefe dos mercenários por justiça, segundo ele, tinha todos os contornos de um golpe de Estado. O chefe do grupo Wagner, em um vídeo, disse que foi bombardeado pelo próprio exército russo e anuncia então que ia marchar com suas tropas para Moscou, pedindo a destituição dos chefes militares. Ele chega a ocupar cidades russas, uma delas é Rostov-on-Don, onde fica uma base logística fundamental para a guerra da Ucrânia. Quando ele se encontra a cerca de 200 quilômetros de distância de Moscou, é feito um acordo intermediado pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. O acordo é que os envolvidos na insurreição seriam perdoados, mas depois o presidente russo já falou que os líderes do motim vão ser levados à justiça. Essa questão das punições pode passar uma mensagem de fraqueza de Putin na visão de muitos analistas. Mas o que fica desse motim do grupo Wagner?
Durante o motim, Prigozhin rebateu toda a retórica da guerra da Ucrânia usada pelo Kremlin. Disse que não havia nenhum risco de invasão da Rússia pela OTAN, que a guerra não era para desmilitarizar e nem desnazificar a Ucrânia. Passa a ideia de uma guerra corrupta, feita para generais ganharem medalhas. Ele que acompanhou de dentro todo o desenrolar do conflito e que tem um status de celebridade para muitos russos. Isso pode, claro, influenciar a população e tem o poder de afetar a moral das tropas russas. Além disso, o levante foi uma surpresa pelo fato de ser feito não pela oposição democrática liberal, mas por um ultranacionalista de dentro das forças militares e que não teve muita resistência. E de acordo com o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, o movimento pode ter contado com o apoio de parte da elite russa. E como fica então a situação do Putin? Ficou a impressão de que o apoio ao Putin é menor do que se pensava. A oposição liberal russa vê um Putin enfraquecido, incapaz de controlar as forças em torno dele e incapaz de garantir a estabilidade e prosperidade para os russos. Sinal de que uma mudança de regime estaria vindo. Mas isso são os opositores falando. O levante foi um forte ataque ao Putin, mas ele conseguiu terminar com o motim rapidamente e sem grandes confrontos. E o Putin sempre usou muito uma retórica do medo e das ameaças contra a Rússia. A questão agora é quão violento e efetivo vai ser o contragolpe do presidente russo, que não pode ser menosprezado. Mas uma coisa já mudou. Até então, uma guerra longa na Ucrânia era vista por analistas como favorável à Rússia. Mas agora fica claro que o conflito tem afetado diretamente o equilíbrio de forças que sustentam o próprio Vladimir Putin. Esse levante parece ter mexido com alguns daqueles pilares de sustentação do regime do Putin, do qual a gente falou lá no início do vídeo. E a Rússia parece entrar em um momento de instabilidade, no qual o motim foi só o primeiro capítulo.